Satanás. E aí fez com que o homem fosse se afastando de Deus. Porque diz a palavra que o pecado, ele traz a morte. A consequência do pecado é a morte. Então o homem tinha vida eterna, mas ele começou a pecar, a pecar e a pecar, e os anos foram reduzindo, porque é uma consequência do pecado. E quanto mais rápido Satanás matasse o homem, menos adorador Deus ia ter nos céus. E ele começou então a fazer isso. E Deus começou então o segundo plano. E ele disse: preciso resgatar os meus adoradores. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resgatar meus adoradores? E Deus tem uma ideia. Ele olha para Jesus e fala: eu vou te mandar lá na terra. E Jesus fala: mas pai, o que eu vou fazer lá? Você vai discipular 12 pessoas. Eu quero que você trabalhe com ele durante 3 anos. Discipular 12 pessoas. Porque se você discipular 12 pessoas, o meu evangelho vai multiplicar. Mas ensina eles. Prega sobre os céus. Jesus, você está aqui. Você está vendo que os céus é maravilhoso. Você está vendo que aqui é tão bonito. Talvez eles não estão me adorando porque eles nunca viram como é o céu. Mas vocês conhecem o céu. Então desce lá e fala sobre os céus. E Jesus desceu na terra. E ele começa a discipular 12 pessoas. Foram 12 discípulos discipulados durante 3 anos por Jesus. E quando Jesus está chegando a hora de morrer, ele vê os teus sonhos também sendo frustrados. Porque Satanás ficou desesperado. Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Porque se esses 12 perseverar, a igreja vai começar a se espalhar e os adoradores vão começar a se juntar. E todo o projeto de Deus vai dar certo. E eu preciso fazer alguma coisa. E aí Satanás, ele tem uma ideia. Ele fala: eu não vou derrubar os seguidores, não. Eu vou derrubar um dos 12. Porque se eu atingir um dos 12, eu vou fazer um monte de gente desviar. E ele chega em Judas. Judas andou com Jesus, viu os milagres, só que conseguiu ser atingido por Satanás. E aí Judas trai a Jesus. Ele entrega a Jesus. Imagina você que uma pessoa que estava na liderança, então ele andava com Jesus e de repente ele traz Jesus. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar quantas pessoas, por causa da atitude de Judas, deixaram de seguir a Jesus. Eles deviam falar assim: Judas que andava com Jesus traiu, o que eu vou fazer? Quando nós imaginamos Judas, nós pensamos assim: ele devia ser um carinha esperto, do olhinho esperto, ele devia ter cara de traidor. Mas a Bíblia diz que não. Diz que Judas, ele era acima de qualquer suspeita. Porque quando o Senhor sentou na mesa e ele falou: alguém vai me trair, se todo mundo desconfiasse de Judas, eles falariam: certamente vai ser Judas. Mas diz que ninguém falou. Eles até perguntaram: mas quem, Senhor, vai te trair? Então quer dizer que Judas, ele era acima de qualquer suspeita. E eu te digo mais: se Judas tivesse cara de malandro, ele não seria tesoureiro, porque a Bíblia diz que ele era o tesoureiro de Jesus. Então Judas não levantava suspeita. É por isso que eu entendo hoje por que os que estão em cima do altar são os mais apedrejados. Por que as lutas dos que estão fazendo a obra são as mais difíceis? Porque Satanás sabe que se um do altar cair, se um dos levitas cair, ele consegue destruir mais de terça parte da igreja. Ele consegue esfriar a fé de quase 50, 60 ou 70% dos irmãos da igreja. Porque eles vão dizer: está vendo? Estava em cima do altar. Está vendo? Aquele era pastor auxiliar. Esfria a fé da igreja. Porque Satanás não é bobo não, irmão. Ele não quer saber dos que estão lá fora. Ele está de olho em você, entendeu? Ele não está nem um pingo
Então Judas teve a sua pior ideia de se suicidar. Por que foi a pior ideia que ele teve? Porque diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, todos os céus e todo o inferno estava de olho em Jesus. Diz que os anjos todos estavam de olho em Jesus. Agora eu te pergunto, quem estava de olho em Judas? Então Judas teve uma péssima ideia de se suicidar. Não tinha ninguém olhando para ele, estava todo mundo olhando para Jesus na cruz. Nem o Espírito Santo que convence o homem do pecado não estava perto de Judas. Porque diz a Bíblia que os céus e o inferno estavam de olho em Jesus na cruz. E foi nesse pior momento que Judas escolheu para tirar sua vida.